Fala, turma! Dica rápida aqui sobre droga vasoativa, um dos principais calcanhares de Aquiles da enfermagem, mas para quem me acompanha, há sempre uma solução para todo problema. Vamos lá aprender então um pouquinho. Primeira dica aqui, paciente com hipotensão refratária a volume. Primeiro, o que é isso? Algo refratário é porque eu estou fazendo algo e não está surtindo o efeito desejado. Nesse caso, nós estamos fazendo reposição de volume, já fiz 500 ml, 1 litro de ringer lactato e o paciente continua hipotenso. Qual é a recomendação? Lembrando que toda prescrição, toda medicação é de prescrição médica, tá certo? Eu estou fazendo aqui uma orientação para a enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem, afinal somos nós que administramos e fazemos o monitoramento intensivo desses pacientes, então nós também devemos saber de tudo. Mas vamos lá, recomendação, noradrenalina. E aí vamos imaginar a seguinte situação, o paciente continua hipotenso, qual é a recomendação agora? Continuar fazendo reposição volêmica, continuar na noradrenalina e iniciar vasopressina. Se for um choque séptico, que também esteja refratário, tá? Pode ser indicado também iniciar corticoide. Geralmente é feito hidrocortisona, só para você entender aqui como é que funciona a prescrição, 300 mg EV dose única. E depois é iniciado, aí é prescrito uma dose de manutenção de hidrocortisona de 100 mg EV de 8 em 8 horas. Segunda dica, como pode ser administrada a noradrenalina? Eu não gosto muito de trabalhar com essa abordagem, porque a diluição, a vazão, ela é variável conforme a condição clínica do paciente, conforme a rotina da instituição, os protocolos da sua instituição. Você vai chegar numa instituição onde há um tipo de diluição, quando você chega em outra, há outro tipo de diluição. O importante é você entender em que momento são administradas, são prescritas determinadas medicações, o que fazer, como monitorizar o paciente. Então aqui é só um exemplo, tá? A gente vai fazer no caso aqui, nora 20 ml, diluído em solução fisiológica de 80 ml, EV, tá? Feito na bomba de infusão, tá bom? E também seguindo a critério médico. Como é que começamos a vazão? Isso aí também é muito variável. Você pode iniciar com a vazão de 5 ml hora na bomba de infusão e ir titulando essa vazão conforme a resposta clínica do paciente. E o que é que você vai observar de resposta clínica? Se o paciente tem melhora da pressão arterial. Se ele não melhorou, isso é rápido, tá? 2, 3 minutos aí de vazão 5 ml, não melhorou, sobe. Ou então você já pode iniciar com 10 ml. Eu, por exemplo, tenho uma rotina de iniciar com 10 ml. Então, sempre iniciar também, de preferência, em acesso venoso profundo, ou seja, acesso venoso central. Mas lembrando que se o paciente não tem acesso venoso central, você vai iniciar com acesso periférico, porque o paciente está grave, é óbvio, vai iniciar a droga vasoativa, então está grave, está com repercussão hemodinâmica, essa alteração da pressão arterial, da frequência cardíaca, e o mais rápido possível providenciar um acesso venoso central. Terceira dica, qual os dois principais, tá? Aqui um erro aqui só de digitação, mas dá para entender qual os dois principais objetivos da equipe nesse caso, tá? Então, o primeiro é de ajudar o paciente, né, para que ele saia desse quadro, ele melhore a condição da pressão arterial, da frequência cardíaca, tá bom? A toda a condição clínica do paciente, tá? Comece a apresentar uma resposta e, em segundo lugar, desmamar as drogas. Nós também temos que ter esse objetivo. O meu paciente é admitido, mas ele também precisa receber alta. Então, nós vamos desmamar as drogas vasoativas e também desinvadir o paciente, tá? Não sei nem se existe essa palavra na nossa nomenclatura brasileira, tá? Contudo, o que é que eu quero dizer com isso, só para você entender, é remover os dispositivos invasivos, acesso central, catéteres vesicais, dispositivos de via aérea invasiva. Nós vamos ter que providenciar a alta do paciente, então vamos tentar, assim, desmamar o máximo possível a dependência do paciente de dispositivos e medicações. Quarta dica, rápido.
Quais são as medicações vasoativas que não podem ver a luz do dia? Isso aqui eu coloquei entre aspas, porque se o paciente, por exemplo, está na UTI, não necessariamente essas medicações vão sofrer alguma alteração, que nós chamamos de medicações fotossensíveis, da luz do dia, né? Apenas a luz ali artificial vai gerar alguma alteração, tá, na farmacologia dessa medicação, tanto é que elas precisam de uma proteção. O ideal é que nós usemos um equipo especial, tá? Um equipo que nós chamamos de equipo para medicação fotossensível. Quando não, a gente termina improvisando aí em algumas unidades que não dispõem desses equipamentos, com esparadrapo, por exemplo, tá bom? Então, enrolar ali todo o equipo, colocar o soro numa embalagem escura, para que ele não sofra a ação dessa luz, porque ela vai sofrer alteração no seu efeito. Então nós temos aqui a norepinefrina. Existe uma discussão muito grande com relação a em que momento eu devo utilizar proteção à luz. A grande maioria da literatura fala que nós devemos utilizar a proteção à luz para a norepinefrina quando o médico prescreve a partir de 8 ampolas, tá bom? Então nós também vamos usar equipo especial para medicação dopamina, nipride, furosemida, são os principais exemplos. Dica rápida aqui, quinta, quando usar tridil? Quando se quer diminuir a pré-carga cardíaca, ou seja, a quantidade de volume que chega ao coração. Por exemplo, naquele paciente que foi diagnosticado com edema agudo de pulmão ou com infarto agudo do miocárdio, onde ambos têm repercussão sistêmica. Você vê lá o paciente descompensado, alteração dos sinais vitais. Como usamos, mais uma vez aqui, um pequeno exemplo de como é diluído. Usamos o tridil, 30 ml, diluído em 220 ml de solução fisiológica, sempre EV, de preferência sempre na bomba de infusão, tudo aí a critério médico. E aí também com relação a quanto eu vou começar de vazão, uma sugestão 5 ml hora, e aí eu vou titulando conforme a resposta clínica do meu paciente. Sexta dica, quando usar nipride para controle pressórico. Só que não é para controlar todo paciente que subir a pressão estiver alta, eu vou utilizar. Não, apenas quando o paciente tem hipertensão arterial refratária às medicações orais. Então, a gente vai tentar manter o paciente de preferência nas medicações orais, antihipertensivos mais simples, né? Um captopril, furosemida, tá? O propanolol não resolveu, está percebendo que a pressão do paciente está subindo muito, né? A pressão arterial sistólica 180, 220, iniciamos aí o nipride. De preferência, esse paciente deve estar monitorizado, tá bom? Para que a gente acompanhe aí a evolução clínica do paciente. E observar o principal efeito colateral, que é uma cefaleia muito importante que esses pacientes costumam apresentar. Sétima e penúltima dica, quando usar dobutamina. Então aqui um exemplo de diluição, 20 ml de dobuta em 230 de solução fisiológica, EV, na bomba de infusão também, começar a 5 ml hora e ir titulando do mesmo jeito das outras drogas. Utilizamos em paciente com disfunção cardíaca grave e que também possui repercussão hemodinâmica. O que é repercussão hemodinâmica, Rafael, que você tanto fala? Aquele paciente que você percebe que tem hipoperfusão tecidual, por exemplo, ele está com falência renal, porque não está recebendo uma boa quantidade de oxigênio, sangue, tá? É um paciente que tem um tempo de enchimento capilar muito elevado, tá bom? A frequência cardíaca está alterada, a pressão arterial está alterada, enfim. É uma boa indicação nesse caso. Então, a dobuta, ele é um agente inotrópico positivo, tá? Consequentemente, ajuda aí demais para o coração. Oitava e última dica, não sai daí antes de terminar. Se você tem dúvida de iniciar uma medicação vasoativa, sugestão, pergunte, tá? Pergunte sempre. Eu mesmo sempre tenho feito muitas perguntas aos meus colegas, nas redes sociais, ao doutor, à internet, tá bom? Estou sempre aprendendo. Sucesso!